E olha aqui o nosso vídeo de Natal, que é uma surpresa, né? E como é Natal, temos o nosso presente pra vocês. 1 hora de Hipopaticamente! Olha que legal! Bom, pra quem gosta, gosta. Pra quem, gente, quem não gosta, sentimos muito, mas fazer o quê? Não, o problema é que a gente tentou resumir o vídeo, né? Tentamos, Não deu. né? 3 horas ficou 1 hora, olha só que bom! Pois é. Batendo aqui o recorde de... Caso não dê, né? Porque é véspera de Natal, se estiver muito ocupado, vai assistindo de 10 em 10 minutos. Vai cortando. Então, vamos começar. Senão vai ficar muito grande, tá? Tchau! Olá, povo e pova, eu sou a Raisha. E eu sou a Aisley. Nossa, os nomes misturados não combinam. Não. E sejam bem-vindos ao Hipopaticamente Falando. E sejam muito mais bem-vindos ao quadro O Conto Original. O quadro que contamos o conto original. Pois é, mais óbvio impossível. Neste quadro, contamos o conto que inspirou vários filmes da Barbie. Como a história da menina que se apaixonou por seus brinquedos. A história da menina que foi transformada em ganso por um bruxo maléfico. E a da menina iludida que se mata por ter sido iludida. Pois é. E no vídeo de hoje vamos contar a história do homem que chutava cachorro na rua e ainda conseguiu ter um final feliz. Lhes apresentamos a história que foi baseado no filme A Canção de Natal. Jingle Bell, Jingle Bell. Barbie, A Canção de Natal foi um filme barbiano lançado pelos primórdios de 2008 e conta a história de Eden Starling, uma cantora da era vitoriana que simplesmente odeia o Natal. Eu odeio o Natal. Foi o que eu disse. Eden é mimada e uma chata de galocha que, após receber 4 visitantes incomuns, tem a chance de mudar seu destino para sempre. Aprendendo que o amor e as boas ações podem mudar o seu destino. Que coisa linda, Pois que é. coisa linda. E acho que está bem na cara porque escolhemos falar desse filme. Logo no dia de hoje, né? Pois... O calendário diz que hoje é dia 24 de dezembro, véspera de Natal. A Canção de Natal, ou Um Conto de Natal, é um dos melhores filmes da Barbie. E se você não acha, é bom reassistir porque tu assistiu errado. Esse magnífico filme teve sua história inspirada no livro Um Conto de Natal, escrito por Charles Dickens. Para quem não sabe, é esse velho aqui, que morreu, já que ele é de 1800 e pouco, né? Dickens, nosso autor, ainda vivo na época, Pois é. estava com muitas dívidas no momento. E para tentar ganhar um pouquinho mais de money, resolveu escrever um livro. Um Conto de Natal foi escrito em menos de 1 mês, já que tinha pressa para pagar as contas, principalmente a dívida das Casas Bahia e do Baú da Felicidade. O livro tornou-se um dos maiores clássicos natalinos de todos os tempos e uma das mais célebres obras de Dickens. Um verdadeiro best-seller. Oh. O livro foi publicado em 1843, transformou-se instantaneamente num sucesso, vendendo mais de 6.000 cópias apenas numa semana. Acho que ele ganhou muito mais que um dinheirinho. O conto traz como principal foco a bondade, empatia, família, amizade, gratidão e amor ao próximo. Coisas que o nosso protagonista não tem. Mas após vivenciar as coisas que viu e ser visitado por 4 visitantes bastante comuns, bem, digamos que ele entendeu bem sua lição. Se não, é. Essa história tem como personagem principal Ebenezer Scrooge, um homem avarento que abomina a época natalina. Scrooge, além de odiar o feriado, é muito apegado ao dinheirinho, é ganancioso, mesquinho e possui um coração muito fechado e egoísta, incapaz de sentir qualquer coisa que não seja o ódio. O livro se passa no mesmo ano de seu lançamento, no auge da era vitoriana, e nossa história já se inicia dizendo que Ebenezer trabalha em um escritório em Londres chamado Scrooge e Marley. Jacob Marley era o seu sócio, que infelizmente morreu em uma noite de Natal. Mesmo depois de 7 anos, Scrooge ainda trabalha no mesmo lugar e não alterou o nome da empresa. Afinal, Marley era sua grande inspiração, seu best friend. Foi ele que ensinou Scrooge a roubar dos pobres e tomar das viúvas, a chutar cachorros, colocar o pé para que os doentes caíssem, ameaçar criancinhas, tocar a campainha dos outros e sair correndo, trocar a correspondência dos vizinhos, apagar a velhinha no lugar do aniversariante, trocar sal por açúcar e entre outras coisas. Tudo isso no mesmo dia. Quando Marley morreu, Scrooge foi o único que chorou em seu velório, enquanto todos os outros estavam felizes por aquele velho carcomido morrer. Scrooge também foi o único herdeiro de Marley.
Sendo que ele nem era da família, né? E recebeu não só toda a empresa, mas também a antiga casa de Marley. Onde ele morava sozinho, mesmo que o lugar suportasse uma família numerosa. Scrooge estava trabalhando na véspera de Natal e odiava tudo e todos que comentassem do Natal perto dele. E como Ebenezer odeia dar o seu rico dinheiro, ele contratou apenas um empregado para o ajudar na empresa. O bondoso Bob Cratchit. Peraí. Bob Cratchit? Cratchit. Tá aqui o O nome. Bob Chinchilla. Que ganhava apenas 5 shillings por semana. Shillings é a moeda da época, tá? Pois é, ele não conseguia nem comprar um picolé. Principalmente porque naquela época não existia geladeiras. E pra piorar, também não tinha picolé. Scrooge o tratava muito mal. Devemos lembrar que a história se passa na Inglaterra e, como sabemos, lá neva muito. E durante a história estava ocorrendo um dos invernos mais rigorosos da história do país. Várias vezes durante o livro é comentado o quão frio era aquele inverno, capaz de congelar água em segundos. A coisa tava feia. E até mesmo o Scrooge passava um pouco de frio, mesmo que usasse um casaco pesado, forrado com pele de chinchilas importadas da Noruega medieval. É aquela história, se está difícil pra você, imagine pra mim! Pois o pobre do Bob, seu empregado, era muito pobre e não tinha dinheiro para comprar um casaco que o protegesse do frio. Tinha apenas um cachecol longo que ele dava 500 voltas do pescoço. Scrooge, com frio, decide acender um foguinho em sua lareira. Mas já havia avisado que se Bob ousasse entrar em sua sala para pegar um pouquinho de carvão para acender a sua lareira, ele seria despedido. Além do mais, ele guardava o carvão na sala dele, só para Bob não pegar. Ah, é que eu só estava querendo dissolver a tinta. Gente, olha a maldade, tipo, eu só vou acender um pouquinho aqui pra mim, mas você não. Você não! Tem uns coisas lá que ele guarda o carvão no cofre. Continuando. O velho, ele tinha uma sala pra ele, uma salinha aqui que nem era sala pro Bob. E ele fazia questão de deixar a porta aberta para observar o empregado, que se ocupava em copiar cartas a bico de pena, passando um frio e tremendo todo com o clima ártico. Não importava o frio que estivesse fazendo lá fora. Não importava se estava nevando ou o escritório estava coberto de gelo. Ele não deixava que Bob acendesse sua lareira. Sabe quanto custa o carvão? Como falamos, era a véspera de Natal, e como nosso velho rabugento odeia o Natal, ele estava mais que de cara feia naquele dia. Vendo toda a animação da cidade, apenas resmungava que era uma perda de tempo e voltava a trabalhar. Até que seu sobrinho Fred apareceu em seu escritório e o convidou para passar a ceia de Natal com ele e sua família. Fred era muito alegre e mesmo com as inúmeras reclamações do tio, nunca deixou de tentar fazê-lo sentir a magia natalina. Olá, tio lindo do meu coração! Fala logo o que você quer e vai embora! Mas eu não quero nada! Então por que ainda tá aqui? Como o senhor é engraçado! Vem me convidar para passar a noite de Natal na minha casa e ceiar junto comigo e com a minha família! Mim não querer, mim ser velho chato e rabugento que não gostar de nada! Ah, que isso, tio! Vai tocar Macarena! Vai ter um frango da sadia! Vamos lá! Eu sou chato até pra comer, por que está tão feliz? Que motivos você tem sendo tão pobre? Nossa, precisa esfregar na minha cara que eu não tenho dinheiro nem pra comprar o sabonete da Palmolive? Mesmo assim, que motivos tem o senhor pra ser tão mal-humorado sendo tão rico? Por mais que o Natal não tenha colocado uma moeda de ouro ou prata no meu bolso, ainda acho que ele me faz e fará ainda muito bem. O Natal é uma época linda, cheia de amor, gentileza, perdão, caridade e alegria, onde ricos e pobres ignoram a diferença de classe e podem se enxergar como companheiros. Impressionado com a coragem de Fred, Bob aplaude ao rapaz. Mas depois de perceber o olhar fulminante de Scrooge, ele tenta disfarçar e, sem querer, apaga a vela de sua mesa, o único fogo que ele tinha em sua sala. Desastrado! Ai, desastrado! Fred convida o tio novamente, e Scrooge não gosta nem um pouquinho. E questiona por que Fred se casou, afinal, uma coisa nada a ver com a outra, mas ele fez. Ué, porque me apaixonei? Ela é a azeitona da minha empadinha. Não se apaixonou? É, isso daqui é ele resmungando. Por que o senhor usa meu casamento como desculpa se nunca me visitou antes de me casar?
Scrooge apenas ignora e diz que se casar é uma perda de tempo e que ter uma família traz apenas despesas. Ele é tonto, né? Tipo... Tá bom, mas o senhor vai jantar na minha casa? Não! Mas eu estou te convidando com todo amor e carinho. E eu, com todo amor e carinho, estou recusando. Ou melhor, com toda a minha raiva que eu deixo. Mesmo com a insistência de Fred, Scrooge não aceita e o enxota para fora, sempre reclamando. O senhor não deveria fazer isso com seu sobrinho, senhor Scrooge. Ele só quer que o senhor festeje o Natal. Se eu escutar mais um pio, você vai festejar o Natal no meio da rua, seu ignorante! Ignorante! Logo após, chegam 2 homens no escritório. Homens de boa aparência, com roupas de grife. Logo, Scrooge se interessa, afinal poderiam ser potenciais clientes. Um deles perguntou: Tenho a honra de falar com o senhor Scrooge ou o senhor Marley? Marley morreu, seu desinformado! Tu não leu os jornais, não? Morreu há vários anos nesta mesma noite. Hoje fará 7 anos desde que sua morte foi morrida. de qualquer forma... O que é que você quer? Calma, seu senhor, me deixa falar! Fala logo! Acontece que tem sido tempos difíceis, seu Scrooge, principalmente nesta época do ano. Estamos fazendo uma vaquinha, juntando os cofrinhos para ajudar os menos afortunados no Natal. Me diga uma coisa, cavaleiros. As prisões estão funcionando? Mas o que isso tem a ver com... Me responde! Isso sim, senhor! E as casas de trabalho forçado ainda funcionam? Sim, estão funcionando bem até demais. E isso é uma pena. As leis do trabalho forçado e contra os mendigos ainda estão de pé. Sim, mas eu não entendo o porquê. Ah, que susto! Pelo jeito que o senhor falou, achei que havia acabado com esses sistemas tão úteis. Mas qual será a contribuição que o senhor gostaria de doar para nos ajudar? Nenhuma. Ah, entendi. O senhor quer ficar anônimo. Eu quero é que me deixem em paz. Não sustentarei vagabundos com o meu dinheiro. Senhor Scrooge, nossa vaquinha está ajudando a colocar comida nas mesas. Como o senhor sabe, é uma época de crise no país. E muita gente está morrendo pelo frio. Que morram então. Pelo menos diminuirá o problema do aumento da população. Quem estiver com dificuldades, que procure a prisão ou as casas de trabalho forçado, pois nenhum tostão tirarão do meu cofrinho. Foi, gente, ele meteu mesmo o louco. E não é surpresa que ele enxutou os homens também. E após enxutar os homens, Scrooge volta a trabalhar feliz da vida por ter se livrado dos caras. Afinal, como a gente disse, ele gostava da maldade. E tudo estava indo bem, até o menino de rua parar em sua janela para cantar cantigas de Natal em uma esperança de alegrar o velho Sovina. Foi o pior erro da vida do moleque, pois Scrooge quase acabou com a raça dele e ele fugiu assustado. Após um longo dia de trabalho, Scrooge se prepara para ir embora, mas Bob pergunta se pode lhe pedir algo. E antes que ele fale, Scrooge já sabe o que é. Sei que quero o dia de amanhã de folga, Bob. Se não for incômodo, senhor. É incômodo, sim. Mesmo assim eu quero, tá? Como qualquer pessoa, Bob queria tirar o dia de folga de Natal. Como qualquer pessoa, Bob queria tirar folga no Natal. Scrooge, mesmo reclamando, aceita, mas para compensar, quer que Bob chegue bem mais cedo no outro dia para trabalhar e repor o dinheiro que Scrooge perdeu enquanto ele não estava trabalhando. Era uma folga remunerada e Scrooge não gostava disso. Pois pro velho era um horror ter que pagar alguém, sendo que ele nem iria trabalhar naquele dia. Ele achava que o Natal era uma grande conspiração para tirar dinheiro alheio de pessoas ingênuas. Ele veste seu casaco exótico de chinchilas extintas e vai até uma taberna para jantar e conferir a sua conta bancária. Acho que todo dia ele cobra, né? Foi 80 milhões e 1 centavo. Ele estava de saco cheio, pois odiava tudo e a todos. Ele era muito conhecido pelas pessoas por ser alguém muito ruim. Alguém que chutava cachorros na rua e furava a bola das crianças quando caía em seu quintal. E essa sua má fama fazia com que ele recebesse vários olhares julgadores das pessoas. Mas ele não ligava. Afinal, na cabeça dele, as pessoas eram muito ingênuas e ele era a única pessoa sensata que existia neste pobre mundo cheio de pessoas ingênuas, onde ele era o único sentado, né?
E ele era a única pessoa sensata que existia neste pobre mundo cheio de pessoas ingênuas. Onde ele era o único sensato neste pobre mundo cheio de pessoas ingênuas. Ao qual ele era o único sensato neste mundo cheio de pessoas ingênuas. Ao qual ele era o único sensato. O verso é repetido 44 vezes. Ele rumou para sua casa, um prédio antigo e sombrio, bem a cara de filme de terror. O prédio antes foi a casa do seu falecido sócio, Marley, e só Scrooge morava ali. E os demais quartos da estrutura ele os mantinha como escritório. Mas no livro não diz se eram escritórios dele ou se ele alugava pra alguém. Mesmo assim, ele foi pra casa, mas ao chegar à porta da frente, ele começa a ouvir uma voz que chamava seu nome. Scrooge! De repente, ele, amedrontado, percebe que a maçaneta de sua porta havia se transformado no rosto de seu antigo sócio, Jacob Marley, falecido há 7 years. O bicho tremeu mais que uma britadeira, mas tão rápido quanto apareceu, a imagem se foi. Logo Scrooge se convenceu que era bobagem e entrou em sua home, que era até que simples se comparada com a fortuna do velho. Com o que você ganha, podia ser muito melhor. Mas era de bom tamanho para o velho, e acredito que foi a única vez que o velho se arrependeu de morar sozinho, pois mais assombrações o perturbaram. Mas ele logo se repreendia e achava que era tudo bobagem e que ele estava ficando velho. Mas ele continuou a ver as coisas. E continuou! E mais coisas ele viu! E mais! Até que... Parou! Mas Scrooge ficou meio abalado com as alucinações e verificou toda a casa. Olhando debaixo da cama para se certificar de que não havia bicho-papão. Olhando na cozinha, aproveitou e pegou uma azeitona. No banheiro, na adega, depois de ver que não havia ninguém em casa, Scrooge se trancou no quarto com tranca dupla, o que não era costume. Mas o velho tava com medo, não julgo dele ter se trancado no quarto. Talvez se fosse um assassino, foi a pior escolha dele ter trancado no quarto. Fazer o que, né? Mesmo assim não adiantou depois, né? Mas mesmo com medo, ele se sentou próximo de sua lareira para comer seu mingau de aveia. Se fosse aqui no Brasil, ele estaria comendo cuscuz com ovo. Enquanto se alimentava e olhava o fogo, ouviu novamente uma voz chamando seu nome. Ebenezer Scrooge. Não desse jeito, era mais fantasmagórico. Ao olhar para a lareira, ele viu o rosto de Marley nas chamas. E tão rápido quanto apareceu, a imagem sumiu. E ao invés de correr como qualquer pessoa sensata faria, ele fez o que qualquer idiota de filme de terror faz. Continua na casa mal assombrada. Mesmo que ele tivesse dinheiro para ir dormir no hotel. Mas ele era dono de vaca que até as vacas tinham inveja da mão de vaquice dele. Nossa, belos cascos. Que belos cascos de vaca você tem, moço. Ele continuou sentado em sua poltrona, tentando se convencer de que era bobagem. Mas a desculpa não colava mais. Foi quando começou a ouvir barulhos estranhos vindo do andar de baixo. Eram sons que fizeram seu sangue gelar. Sons de correntes sendo arrastadas. Correntes pesadas que se aproximavam cada vez mais de seu quarto. Esse barulho vinha chegando cada vez mais perto dele. Scrooge estava tremendo mais que aquela bonequinha havaiana de Madagascar. Foi quando, em um reflexo desesperado, ele fechou seus olhos, ao perceber que o que quer que fosse, estava do outro lado da porta. Ele se forçou a abrir os olhos. Ele precisava ver o que havia lá. E assim que seus olhos se abriram, ele viu um fantasma horripilante atravessando sua porta, arrastando correntes grossas presas em sua barriga e chamando seu nome. Scrooge, Scrooge, Ebenezer Scrooge. Em meio a toda a tremedeira e gritos apavorados, começa a dizer ao fantasma: Vai embora, eu não acredito em vossa mercê, você é apenas uma imaginação de um homem velho carcomido! O fantasma continua o chamando. Scrooge ouve a voz contra sua vontade e pergunta ao espírito quem era ele. O fantasma lhe responde: Sou seu sócio, não me reconhece, Ebenezer? Espere, não podia ser? Ou podia? Ele prestou atenção à voz do fantasma e teve a confirmação. Era Jacob Marley, seu sócio falecido há 7 years, que o ensinaram toda a maldade que ele sabia.
Scrooge do nada se recompôs e fingiu que nem era o mesmo que tinha gritado há um minuto atrás. Minuto. Scrooge não acreditava no fantasma e sabia que no fundo ele só estava very crazy. Por que não acredita em mim, Ebenezer? Bom, será que é porque você morreu há 7 anos? Não pode estar aqui na minha sala assim, sem mais nem menos, nem mandou um cartãozinho avisando. Você não acredita, Ebenezer? Mas e agora? E aí ele começa toda aquela cena de fantasmagorice pra cima dele e se tremendo todo. Eu sou fantasma, e Ebenezer vai embora, eu não quero ver você, já tá tão feio. Pois é, a gente cortou cenas pra vocês não verem o que acontece, mas... porque no livro é um pouco pesado. E depois que ele fez tudo aquilo para mostrar a Ebenezer que ele era real e não um fruto da imaginação de um velho solitário, Scrooge diz: Tá bom, Jacob, tá bom. Chega de me atormentar. Agora eu acredito que você é o Gasparzinho. Fala logo o que você quer e vai embora porque eu quero sossego. Então Jacob responde: Lembra quando éramos sócios e eu fazia muitas maldades e te ensinei todas elas, Ebenezer? Sim, eu me lembro. Você chegou a ser a minha inspiração. Pois veja onde essas atitudes me levaram, Ebenezer. Scrooge. Olha essas correntes que eu tenho que carregar. Essas correntes eu fiz ao longo da minha vida, Ebenezer. Eu as fiz elo por elo a cada atitude maléfica que eu fazia. Elas aumentavam mais, e mais, e mais, e mais. Scrooge olha para seu falecido sócio cheio de correntes grossas. Ao final dessas correntes, ele arrastava livros de contabilidade, baús, cofrinhos, cadeados e bolsas pesadas, tudo de ferro. Mas por que você tem que carregar isso, Marley? Não seria mais fácil tirá-los? Não, Ebenezer. Essas correntes não saem jamais. São meu castigo pelas minhas más atitudes. Terei que arrastá-las para sempre. E vejo que você não está muito longe do mesmo destino que o meu. As suas correntes já são o dobro das minhas. E muito mais grossas e pesadas. Scrooge fica apavorado. Tenta procurar as suas correntes, mas nada encontra porque ele não consegue vê-las. O único jeito que eu teria de remover essas correntes seria se eu consertar os egoísmos que eu fiz em vida. Mas agora é tarde demais. Não tenho mais chances, pois agora eu já morri. E não tenho um minuto de paz por causa dessas correntes, Ebenezer. Mas enquanto homem, Jacob, tem como eu me livrar deste destino cruel? Então, meu amigo, eu consegui uma oportunidade para você se livrar deste horrível destino. Que ótimo, amigo! Você é um amigo, meu amigo amigoso. Então, hoje à noite eu vou mandar mais 3 fantasmas e... Oxi! Mas que história é essa, seu falso amigo da onça? É esse tipo de ajuda que você me dá? Trazer mais Gasparzinhos pra me assombrar? Sem eles você não conseguirá mudar, Ebenezer Scrooge. Espere o primeiro espírito quando o relógio bater a 1 da matina. Mas não poderiam vir todos de uma vez para acabar logo com isso, Jacob? Eu sou um homem muito ocupado, como você sabe. O segundo espírito vem na outra noite no mesmo horário. E o terceiro na outra noite no mesmo horário dos anteriores. Atente-se ao que eles dizem, Ebenezer, e talvez você consiga se salvar. Não lhe resta muito tempo. Mas agora eu que não tenho tempo, tenho que voltar às minhas tarefas de fantasmas. Então o fantasma de Jacob Marley atravessa a janela e se vai pela cidade. Ebenezer, ainda estupefado pelo que acabou de ver, corre até a janela para ver se ainda consegue ver Jacob. E qual não foi a sua surpresa ao avistar outros fantasmas andando pela cidade, todos no mesmo estado de Jacob, carregando suas correntes desesperadamente, tentando ajudar as pessoas para se livrar desse castigo. Ele avista um grupo de fantasmas em meio à neve, tentando ajudar uma mulher de rua com seu bebê de colo, lembrando que estava um dos invernos mais cruéis da história de Londres. Mas os fantasmas não conseguiam ajudá-la, já que ela não os via e nem ouvia. E como Jacob mesmo diz, não se pode consertar os seus erros depois de sua morte. Devemos enfatizar, né, que se Scrooge tivesse mudado só um pouquinho depois da visita de Jacob e ter visto os fantasmas tentando ajudar a moça, ele já teria tentado ajudar a moça, já que ele estava vivo e Jacob havia lhe falado que seu futuro seria horrível por causa de seu egoísmo. Mas em vez de ajudar, né, jogar um cobertorzinho, né, ele deixa a mulher lá e vai mimir, né, e deixa lá a mulher passando frio. Pois é. O que dá dó é que não falam mais dessa mulher no livro, então provavelmente ela morreu com um bebezinho. É, provavelmente, gente. É triste.
triste, mas continuando com o cara ruim. Scrooge já estava no quinto sono quando ele acorda com o som do relógio de Londres batendo. E após as badaladas, ele vê que é meia-noite e ele fica muito encucado, pois ele podia jurar que quando foi dormir eram 2 da manhã. Então como agora podia ser meia-noite? Ele lembrou das palavras de seu antigo sócio Jacob Marley e decide esperar até a 1h, quando o primeiro fantasma iria aparecer. E para sua surprise, o fantasma era muito pontual, pois quando o relógio bateu às 1, ele se surpreendeu ao ver uma criança em seu quarto. Ele o olhou bem e perguntou: "Você é o primeiro espírito que Jacob falou?" E quem pensou que fosse? Miss Universo é? Eu sou o espírito do Natal passado. De todos os natais. Também não exagera, né? Eu sou o espírito dos seus natais passados. Venha comigo, seu velho carcomido. E o espírito arrasta Scrooge até a janela e o velho começa a gritar: "Ah, eu não posso atravessar paredes! Socorro, socorro! Eu não sei voar! Larga a mão de ser dramático, segure minha túnica e vamos embora que o tempo é pouco." Scrooge saiu voando com ele pela janela, e quanto mais longe ele voava, mais a paisagem lhe parecia familiar. Sim, isso mesmo! Scrooge estava voltando no tempo, e em meio à branca neve, Scrooge reconheceu uma casa. Era o internato onde ele vivia quando era criança. Seu pai o havia rejeitado e o colocado para morar naquele internato. Scrooge ficou feliz quando viu o local que foi sua casa por tantos anos. Foi quando o Natal passado chamou a atenção e disse: Scrooge, olha ali naquele canto! Quem é aquela criança? Os olhos de Scrooge ficaram marejados ao ver uma única criança solitária abandonada junto à lareira lendo um livro. Reconheço, sim, esperto. Essa criança sou eu! Scrooge era a única criança que não foi para casa comemorar o Natal. E ele sempre ficava em um canto sozinho, abandonado, esquecido, lendo seu gibi da Turma da Mônica. O velho Scrooge chegou perto da criança, sua versão do passado, e começou a se lembrar que o pai dele nunca o chamou para ir comemorar o Natal com ele. Ao invés disso, ele fingia que seu filho não existia. E Scrooge comemorava sozinho o Natal no internato ano após ano. E Scrooge, ao se lembrar disso, começa a chorar. O Natal passado começa a mostrar todos os natais solitários de Scrooge, mas um dos natais que ele comemorou no passado o chamou bastante atenção. Mais uma vez o jovem Scrooge estava sozinho, mas uma moça se aproximou dele muito alegremente. Era a Fan, a sua irmã mais nova, que o convidou para ir comemorar o Natal com ele. Scrooge ficou receoso, pois afinal seu pai não concordava com a ideia, mas Fan fez o possível para que ele fosse comemorar o Natal junto com ela. O Scrooge e a irmã tiveram um Natal bom, por mais que o pai dele tentasse atrapalhar, acabou sendo um bom Natal. Scrooge vê tudo aquilo com pesar e alegria, e desejava muito que Fan ainda estivesse viva para o convidar para comemorar o Natal junto com ela novamente. Fan morreu muito jovem, mas teve um filho, Fred. E como o Natal passado lhe disse, Fred herdou toda a bondade que Fan tinha. E fazia questão de sempre convidar seu tio no Natal, mas Scrooge sempre o tratou mal. E tratar mal Fred era como se estivesse tratando Fan mal também. Então o Natal passado levou para um outro Natal. Nesse, Scrooge era um jovem adulto e estava trabalhando em uma loja de tecidos como aprendiz. Foi quando ele viu chegando o antigo chefe dele, que ao chegar próximo da véspera de Natal, organizou uma festa com seus funcionários para que pudessem festejar juntos. E o velho se lembrou de como seu chefe alegrava todos com aquelas suas atitudes boas, e como ele gostava de trabalhar ali. Porém, o Natal passado desmereceu a atitude do chefe dele, dizendo que não era nada demais ele ter gastado um pouco de dinheiro para fazer aquela festinha michuruca. Então, não havia motivos para Scrooge o admirar tanto. Scrooge, indignado, disse ao fantasma: "Nada demais! Esse meu chefe sabia exatamente como fazer o nosso trabalho ser prazeroso. Ele tinha o controle de nos fazer tristes e felizes, e sempre decidiu nos deixar felizes." Nessa hora, Scrooge lembra de Bob, seu pobre funcionário, e logo vê que ele não seguiu o exemplo de seu querido chefe falecido, e tratava Bob como um lixo. O espírito então diz a Scrooge que o tempo estava se acabando e o leva a outro Natal. Scrooge vê então a si mesmo como um homem, na melhor idade de um homem, na flor da idade. Ele estava junto com uma moça loira, delicada, meiga e bondosa, chamada Belle.
ao qual o Scrooge era apaixonado. Porém, o clima não estava tão bom. E nem estou falando da temperatura, pois uma discussão entre os dois estava a se iniciar. Ebenezer, isso não pode continuar. Como assim não? A outra paixão que ocupa meu lugar em seu coração, Ebenezer. Me diga quem é que eu arranco na unha. É o ouro, Ebenezer. Ah, para de graça, nem é assim. E se for mesmo? E se eu gostar mesmo mais do ouro do que de você? Hã? Qual o seu problema com isso? Hã? Aí não tô vendo não, Ebenezer. Ah, qual é, Bel? Ebenezer, na época que você me pediu em casamento, nós éramos pobres, mas você tinha um bom coração. Você era um bom homem, mas agora que é rico, você mudou, Ebenezer. Mas eu continuo a mesma. Por isso, desejo te libertar deste compromisso. Você tá terminando comigo, Bel? Estou, Ebenezer, pois se não existisse esse nosso compromisso, nunca que você me olharia com o dinheiro que você tem hoje. Por isso, adeus, Ebenezer. Scrooge, seja muito feliz na vida em que você escolheu. E ela se foi. O velho Scrooge já estava se ardendo de ódio, querendo se bater em sua versão do passado. Aos prantos, o velho não aguentava ver seu único amor indo embora. E só podia ficar irritado e arrasado por suas atitudes que o fizeram perdê-la. Então, ele diz ao espírito que o leve de volta, mas o espírito diz: Isso tudo não é culpa minha não, Scrooge. Essas são sombras de suas escolhas. Não venha me culpar pelas suas más atitudes. Tudo bem, eu só entendi. Mas me leve embora, por favor. Mas o espírito o olhou e disse: Só mais uma lembrança. Não, eu imploro, não. Mas o cenário já havia mudado. Ele se encontrou em uma casa. Pequena, mas aconchegante, humilde, mas bonita. Perto da lareira estava sentada uma moça, idêntica a Bel. Mas logo Ebenezer percebeu que realmente era Bel. Um pouco mais velha desde a última vez que ele a viu, mas era a Bel. Junto dela estava sua filha, uma menina muito doce e bonita. Nessa lembrança, Ebenezer viu a vida de Bel sem ele. Bel havia se casado e tinha muitos filhos, e mesmo que não fosse rica, era muito feliz na sua casa com seus filhos e seu marido. Scrooge via as crianças e chorava ao pensar que aquelas adoráveis criancinhas poderiam ter sido seus filhos. E não aguentando mais a dor em seu coração, implora aos prantos ao espírito do Natal passado que o leve de volta à sua casa. E logo o fantasma desaparece diante de seus olhos, deixando o pobre Scrooge sozinho em seu quarto, restando nada mais que um velho arrependido, suas lágrimas de tristeza e um coração despedaçado. Ele se arrasta soluçando até a sua cama de tanto chorar e deita pela fraqueza de não ter mais água no corpo e adormece em sua fronha molhada de lágrimas e tristeza de puro sofrimento. Triste, não é, pessoal? Scrooge estava dormindo tranquilamente, até dar um ronco tão alto que o acordou no susto. E para sua surpresa, é novamente 1 da madrugada. O que é muito estranho, pois quando o Natal passado veio, era 1 da manhã. Então, como ele dormiu o dia inteiro? Mesmo em dúvida, ele deixa isso pra lá e resolve esperar o próximo Spirit. Passa 5, 10, 15, 20 minutos e nada do espírito vir. Ele não era pontual igual seu coleguinha, o Natal passado. Mas de repente ele vê uma luz e ouve barulhos no quarto ao lado. Ele não tinha nada a perder mesmo e resolve ir vasculhar o quarto ao lado. Encontra no lar um homem bem alto e robusto, fazendo uma grande baderna em sua casa. Ele havia enfeitado as paredes e feito um banquete. Ele estava comemorando a ele mesmo, já que ele era o Natal presente. Scrooge olha para o homem e pergunta: Você é o segundo espírito que Marley mencionou? Cleópatra, que eu não sou. Eu sou o espírito do Natal presente. Papai Noel. Eu percebo que você não andou com nenhum de meus irmãos. Eu acho que não. Você tem muitos irmãos. Mais de 1.800, Scrooge. Que monstruosa família pra sustentar, né? Devemos lembrar que o Natal presente fala que tem 1.800 irmãos, porque nessa época já foi comemorado 1.800 natais, né? Hoje em dia foi mais de 2.000 natais, então deu pra entender, né? Na noite passada eu fui levado à força
o espírito me arrastou pela janela e eu estou um pouco traumatizado. Mas receio que aprendi muitas lições nessa viagem. Por isso peço-te que me leve-me e se tiver algo a fazer para o meu bem, eu estarei disposto a aprender-me. Agarre em minha túnica, Scrooge! E o espírito também o arrastou pela janela, né? Pois é. O espírito sai pela cidade e vê todos comemorando o Natal. Ele tem uma espécie de tocha mágica, tipo das Olimpíadas, que por onde quer que ele passa, ele acaba dando alegria a todos e a todas. O espírito leva Scrooge para a casa de seu pobre e empregado Bob, ao qual a sua família numerosa está arrumando a ceia de Natal. Ele e sua filha mais velha, Marta, são os únicos que trabalham. Os dois ganhavam bem pouquíssimo, mas até que eles estavam alegres, pois o seu outro filho mais velho, Peter Parker, estava se preparando para começar a trabalhar. Bob e sua esposa tinham 5 filhos, e o seu filhinho caçula, Tim, era doente. No livro não é mencionado especificamente a doença que Tim tinha, mas menciona que ele tinha um problema nas pernas que o dificultava a andar. E o Tim precisava da ajuda de muletas para se locomover, e ele tinha haste de ferro colocado no pé dele, lá nas pernas. É pra deixar ele retinho, né? Mesmo assim, eles desfrutam da ceia, que aos olhos de Scrooge não era muita coisa. O que ela está cozinhando, um canário? Mesmo assim, a família está muito grata pela refeição e diz que é um banquete comparado ao que eles costumam comer normalmente. Então Bob se levanta e diz que é bom brindar ao nome de Scrooge, pois é ele o fornecedor da festa, já que pagava Bob e com esse salário conseguiram a sua ceia. Do nada, a esposa de Bob se levanta e começa a meter o louco e xingar Scrooge. Aquele velho que te trata mal, Calma, que te paga uma merreca, aquele... Olha! Calma, querida, na frente das crianças não. Além disso, é Natal. É mesmo, Bob, é Natal. É mesmo, mãe, é Natal. É Natal. É Natal. É Natal. Pois é. E acabo decidindo, mesmo assim, brindar a Scrooge. Scrooge estava muito envergonhado, ainda mais que notou que depois que o seu nome foi mencionado, parece que toda a alegria da família sumiu. Ele era meio que o bicho papão da família, sabe? A mãe deles contava histórias horripilantes para crianças antes de dormir. Era mais ou menos assim. Então, meus filhos, se vocês não se comportarem bem, Scrooge vem nesta casa de noite e rouba o cofrinho de vocês! É parecido com o Drac contando a história dos humanos pra Maeve, sabe? Mordeu o seu pé e roubou os seus doces! Pois é isso. Depois de 5 minutos, eles voltaram à alegria total e aparentavam que estavam mais felizes ainda, já que o assunto do Scrooge havia sido esquecido. Scrooge olhou para tudo aquilo e disse: é assim que me vem? O que você queria? Você chuta cachorro na rua? Foi só uma vez. Mas o pequeno Tim acaba chamando muita atenção de Scrooge. Ele acaba se apegando ao menino, e com um interesse que nunca sentiu antes, Scrooge pergunta ao espírito se Tim vai sobreviver. E o espírito responde que se nada for alterado, haverá uma muleta sem dono em pouco tempo. Se nada disso mudar, a criança certamente morrerá. Oh não, espírito, não! Por favor, não seja tão malvado, espírito, não! E poupe a criança, não! Se ele morrer, que morra então! Pelo menos diminuirá o problema do aumento da população. Ele ficou de boca aberta diante a mitada do espírito. Nem lâminas de titânio cortariam tanto seu coração quanto ver suas próprias palavras ditas antes sendo usadas contra ele. Scrooge fica arrasado, e então o espírito do Natal presente o leva até outros cantos remotos da cidade, onde Scrooge nunca achou que veria pessoas comemorando o Natal neste fim de mundo. Como na mina de carvão, em um farol bem no meio do mar. Ele nem achava que teria pessoas ali, quanto mais comemorando o Natal. Pois é, na cabeça de Scrooge, pobres nem deveriam comemorar o Natal, já que não tinham dinheiro de se manter. Ainda mais que ele achava que pobres nem felizes podiam ser. E isso ele comenta mais de uma vez durante o início do livro, tanto para Fred quanto para Bob, esquecendo que os dois eram pobres, né? Pois é.
Enquanto sobrevoavam novamente a cidade, Scrooge nota que o espírito não está mais com a mesma aparência. Ele aparenta estar mais velho e carcomido do que de costume, mas ele não comenta nada. Então o espírito leva até a casa de seu sobrinho Fred, onde está acontecendo uma festa de arromba, que aos olhos de Scrooge não era muita coisa. Ele chega no momento em que Fred está comentando sobre a conversa que ele teve com o Scrooge mais cedo. Fred menciona tudo com gracinhas e sorrisos, e mesmo que os outros convidados mencionem a maldade de Scrooge e o xingavam, e o velho, Fred o defende mais de uma vez, dizendo que na verdade ele tem dó do tio, dizendo que na verdade ele era apenas um velho solitário que nunca teve nada na vida. Nada não quer dizer de dinheiro, tá? É de felicidade. Nunca teve felicidade na vida. Então todos começam a brindar e se divertir. E surpreendentemente, Scrooge começa a entrar na brincadeira e se diverte mais com uma criança no parquinho. O espírito olha pra ele e diz: Scrooge, está na hora de ir pra casa. Só mais 5 minutinhos, vai. Não, já te deixei aqui brincando por meia hora. Só mais um pouquinho, por favor. Vamos, Scrooge. Diz que sim, vai, diz que sim. Quero apanhar aqui na frente dos seus coleguinhas, Scrooge. Eles não conseguem me ver mesmo? Olha, vou contar até 3. Tá bom, vai. Então ele foi. E percebeu que o espírito estava mais velho que ele, com cabelos totalmente brancos. Por que você está assim, espírito? Estou definhando. O que isso quer dizer? Que estou morrendo. O quê? A vida dos espíritos é tão curta assim. Nem de todos, Scrooge. Mas a minha acaba esta noite. O quê? Esta noite? Exatamente à meia-noite, Scrooge. Por isso eu disse que era pra irmos embora. Assim eu teria mais tempo de vida, Scrooge. Bom, essa última frase não aconteceu no livro, mas eu gosto de pensar que sim. Que o espírito ia ter mais momentos. Mas enquanto estavam indo embora, eis que o relógio bate meia-noite. Scrooge começa a procurar o fantasma que estava do seu lado, mas ele desapareceu. E quando a última badalada soa, ele se depara com o terceiro espírito. Um ser sombrio, encapuzado, e o espírito se aproxima sem dizer uma palavra. Scrooge treme em sua presença. Ele o aterroriza totalmente e o velho cai de joelhos dizendo: Você é o terceiro espírito. É o Natal, é o espírito dos natais futuros. Mas o espírito não lhe respondeu. Você vai me mostrar as coisas que acontecerão. É isso, espírito. E novamente não obteve resposta em palavras. O espírito apenas faz que sim com a cabeça e ele tremeu ainda mais. Eu não sabia que você mexia. Você me assusta mais do que qualquer um dos 3 espíritos de antes, espírito. E diria até mais do que os 3 juntos. E não é da boca pra fora não, sabe? Tu é até que é bem bonitão, mas o que eu quero dizer aqui é que sei que você só me desejou bem, não é? Bom, eu vou achar que sim. Espero que eu viva para me tornar um homem diferente do que já foi. E eu o acompanharei e farei o que for de bom grado. E farei isso de bom grado. E farei isso de bom grado. Não vai falar nada. Nada mesmo. Simpático você, não? Vai! Simpático do Mickey! Scrooge então seguiu o espírito. Nada de voar dessa vez, ele foi a pé mesmo. Mas o que, né? Eles entraram na cidade e um burburinho podia se ouvir em cada roda de conversa. Todos falando da mesma coisa, a morte de alguém. Mas diferente do esperado, as pessoas não estavam tristes e sim alegres. Caçoavam e riam do falecido, do morrido. Não sei dizer os detalhes, só sei dizer que ele morreu. Mas quando? Parece que foi na noite passada. Que horror! Morreu e ninguém ao menos soube. Ou nem se preocupou, né? Fazer o quê? Eu também não teria me preocupado. E pra quem ele deixou o dinheiro? Do jeito que ele é, acho que ele vai levar os seus cofrinhos junto com ele. E do jeito que é, ninguém vai ao seu enterro. Não tinha amigos ou família. Eu vou ao enterro dele, afinal vai que serve comida, né?
Scrooge ouvia tudo indignado e perguntou ao espírito de quem eles estavam falando. Mas novamente o espírito nada disse. E o levou até outra parte da cidade, um lugar onde ele nunca esteve, um bairro pobre e afastado da casa de Scrooge. O lugar cheirava a crime e miséria. E lá o espírito levou até uma loja pequena, até uma pequena loja. E assim que se aproximaram, duas mulheres entraram na loja, carregando 2 grandes pacotes. Atrás delas veio um homem e os 3 ficaram surpresos ao se verem. Scrooge logo reconhece as pessoas. Eram empregados em sua casa. E depois do espanto, os 3 caíram na gargalhada. Quem diria nós 3 aqui? A gente nem combinou de se encontrar, né? Quem diria? Mas de qualquer jeito, só estamos pensando um pouco em nós mesmos. Isso foi o que ele sempre fez. Sim, isso foi um castigo ao velho. E Scrooge ficou sem entender. Não estou entendendo, espírito. O que essas pessoas têm a ver comigo? No que elas afetam na minha história? O espírito mais uma vez fez som de grilo. E a conversa continuou. Scrooge então começou a notar que os 3 começaram a dizer o mesmo que toda a cidade falava sobre o tal do falecido. E assim como os outros, eles caçoavam da pessoa morrida. E para o total espanto de Scrooge, uma das mulheres abriu um dos pacotes e tirou de lá utensílios de casa, como ropes de cama, cortinas e entre outras coisas. Talheres. Ela falava que havia assaltado a casa do velho que morreu e pretendia vender as coisas para conseguir um pouco de money. E os outros 2 haviam feito o mesmo. E pasmem, eles chegaram a roubar as roupas e sapatos que o falecido estava usando, dizendo: agora que ele morreu, ele não vai precisar mesmo, né? Pois é, ele não vai pegar nenhum resfriado mesmo. Scrooge estava indignado. Como eles podiam ser tão cruéis com um homem que tinha acabado de morrer? Então uma luz se ilumina em sua mente e ele olha para o espírito e diz: eu já entendi onde você quer chegar, espírito. Se eu continuar no mesmo caminho, vou acabar que nem este homem, morto, solitário, sem ninguém que o ame e queira seu bem. E que o dia de sua morte foi motivo de felicidade para toda uma cidade. Mas enquanto Scrooge fazia o seu discurso motivacional, o cenário ao redor mudou. Agora ele estava em uma casa vazia. A única coisa que tinha era uma cama. E deitada sobre ela estava um morto coberto por um lençol. Scrooge se sentiu mal ao ver que ninguém estava lá junto com o morto. Ninguém chorando, ninguém triste dizendo o quão bom ele foi, ou que ele iria fazer falta. Oh, espírito! Agora eu vejo quanto esse destino é triste e cruel. Eu realmente não queria ser este homem. O espírito então aponta para o morto. Scrooge então olhou para o morto e para o espírito, para o morto e para o espírito, para o morto e para o espírito, para o espírito e para o morto. Espírito morto, espírito morto. E perguntou: você quer que eu veja esse morto, não é? Não é? O espírito então assentiu. Sim, você quer, ou sim, não precisa. O espírito de novo apontou para o morto e Scrooge entendeu. Eu entendi o que você quer que eu faça, espírito. E pode ter certeza que essa imagem nunca vai sair da minha mente. Mas eu não quero ver o morto não, espírito. Eu não tenho coragem de fazer isso, espírito. Por mais que eu esteja curioso de saber quem é que acabou de morrer, eu não tenho coragem de o ver. Não consigo, não tenho coragem. Mas só me faz um favor. Se houver pelo menos um ser nessa cidade que sinta alguma emoção pela morte deste homem morrido, me mostre, por favor, espírito, eu lhe imploro. O espírito então leva a uma casa pobre, como qualquer uma na cidade, menos a de Scrooge, pois Scrooge meio que pegou o dinheiro de todo mundo, né? Lá havia uma moça muito preocupada, esperando alguém. Foi quando esse alguém apareceu, que era o seu marido. Ela perguntou se ele havia conseguido mais tempo para que eles conseguissem pagar a dívida. Mesmo se eu tivesse implorado, minha querida, nada bastaria. Ele morreu. Ele morreu? Neste momento, o rosto da mulher se enche de alegria. E ao perceber isso, ela mesma se repreende e diz: ah, é uma pena que ele tenha morrido. Mas quem assumirá o papel de nos cobrar a dívida? Eu não faço ideia, minha querida. Mas pelo menos esta noite dormiremos bem, pois ainda teremos um teto e ainda não seremos despejados.
Scrooge ficou novamente indignado, olhou novamente ao espírito e disse: Que tipo de emoção é essa? Eu quis dizer um sentimento de piedade relacionado à morte deste homem. Caso ao contrário, nunca mais conseguirei tirar aquela cena da minha cabeça. Novamente o cenário mudou, e agora eles estavam na casa de Bob. A família estava reunida, totalmente em prantos. Mas o que chamou a atenção de Scrooge era que Tim não estava lá. E logo a confirmação veio. Tim havia morrido e Scrooge quase se matou de tanto chorar, principalmente depois de ver todo o luto e sofrimento da família. Mas ele ainda não conseguia parar de pensar no homem morto que ele viu. Afinal, Tim teve pessoas que sentiam saudades dele e estavam arrasados com a sua partida. Mas aquele homem não. Não havia ninguém que o amasse ou pelo menos que se preocupasse. Ninguém mencionou boas coisas sobre o homem. Apenas riam e festejavam. E ainda roubaram do homem até as roupas do corpo. Não havia nem respeito sobre o falecido. Por favor, espírito, me fale quem era aquele homem morrido! E então o cenário mudou de novo. Scrooge não entendeu bem, mas ele estava em seu escritório. Mas nada parecia igual. E não era ele que estava trabalhando, e sim um homem ao qual ele nunca viu na vida. Isso lhe causou muita estranheza. E então ele percebeu que, diferente das outras recordações, ele não estava presente em nenhum momento. Ele não viu ele na cidade, não viu ele na casa, não viu ele em lugar nenhum. O espírito o levou então a um cemitério e apontou para uma lápide. Scrooge tremia mais que gelatina. Scrooge então lhe diz: Eu sei que você quer que eu veja a lápide, espírito, eu sei. Mas só me tira uma dúvida. Essas são as coisas que podem acontecer ou são as coisas que irão acontecer? O espírito novamente não lhe responde e continuou apontando para a lápide. Scrooge deu um passo e parou, sem muita coragem. Outro passo e parou novamente. Olhou para o espírito, olhou para a lápide, olhou para o espírito, olhou para a lápide, espírito lápide, espírito lápide. E então disse: Eu sei que nós vamos para o caminho das nossas escolhas. Mas se as nossas escolhas mudarem, então o nosso caminho pode mudar também, não é? Não é. Espírito, não é. O espírito já estava quase perdendo a paciência. Então o Scrooge se aproximou da lápide e finalmente encontrou o nome do morto-morrido. Em meio à névoa, ele leu: Ebenezer Scrooge. Não pode ser! Não! Eu não me chamo Ebenezer Scrooge, eu não me chamo! O que não parece? Eu vou trocar meu nome no cartório, não! O que o nome parecia? Quantos Ebenezer Scrooge existem na cidade, espírito? Mas ninguém é Ebenezer! Mas ele não falou não, tá? Ele só falou não foi, não. Ebenezer se pôs a chorar. Tudo fazia sentido agora. As pessoas comemorando a sua morte. Mas eu não senti que é possível. Os empregados que haviam roubado as coisas de sua casa. A pessoa que havia roubado o seu lugar em seu escritório. A família ao qual ele cobrava as dívidas. E a morte de Tim, que foi causada por sua ignorância, má vontade e coração duro. O engraçado é que ele meio que já sabia que era ele, só que ele não se autoconvencia. Ele tinha um fiozinho de esperança. Ele ficava tipo... Porque, se você for ver, ele só parou ali na hora, ali, pra não ir no coisa, que ele ficou perguntando, porque ele já sabia que era ele. Ele já sabia. Não, sabe o que é o triste? É que tanto a morte do Tim como da fã foi por culpa dele. É. Porque o do Tim, se ele tivesse aumentado pelo menos um pouquinho o salário do cara... O cara, na época não existia salário mínimo, né? Não. Mas o cara trabalhava bem pra ele. Eu não tinha do que reclamar. Então, tipo, nem pra ele aumentar um pouquinho o salário dele. E o Tim morreu por causa disso, porque não tinha dinheiro pra médico, não tinha dinheiro pra remédio. E a fã também, porque como ela se casou com um homem que ele não gostava, então ele não ajudou a fã financeiramente. Ai, então ele, se ele tivesse... Porque na cabeça dele, eu não tô ajudando a minha irmã, eu não tô ajudando. Eu amo a minha irmã, ela fez tanta coisa boa por mim, então eu não vou ajudar, porque ela se casou com um cara. Se eu tô ajudando ela, eu vou ajudar ele também. Tipo, ele não pensou na fã, pensou no cara que ele... Sabe? Tipo, e por causa disso a fã também, porque se brincar talvez no parto que ela teve do Fred, não tinha nenhum médico lá na hora. Então poderia ser por esse motivo que ela morreu, de complicações do parto, ou porque de fraqueza, já que ela tava fraca porque não tinha muito comida. Então, continuando aqui na hora que ele tá falando, então, continuando. Não, então aquele homem morrido na câmera é eu! Ai, espírito, não!
certeza que eu vou mudar. Eu vou ser tão bonzinho que eu vou entrar na lista de bonzinhos do Papai Noel. Por favor, nossa, acredite em mim. Eu mudei. Por favor, espírito, não me permita ter esse destino cruel e vazio. Não, espírito. Quando Ebenezer abriu os olhos novamente, ele estava em seu quarto, agarrado à cortina de sua cama e aos prantos. Cortina. E ao perceber isso, ele começa a pular de alegria. Afinal, ele não estava morrido. Nada de sua casa foi roubado. Ele estava ainda com suas roupas e sapatos. Ele havia conseguido outra oportunidade e com certeza não iria desperdiçar. Mas ele ainda estava confuso. Mal sabia que dia era, não sabia quanto tempo passou com os espíritos. Ele correu até a janela e viu a rua toda enfeitada. Avistou um garoto e lhe perguntou que dia era. O moleque estranhou, né? Mas lhe disse que era manhã de Natal. Ebenezer sorriu. Os espíritos haviam o visitado na mesma noite, então. Não havia perdido o feriado. O que ele deveria fazer, então? O que ele deveria fazer? Ei, menino, você sabe se venderam aquele peru grandão lá do mercado da outra rua? Aquele gigante igual do Mr. Bean. O senhor quer dizer aquele que é do meu tamanho? Isso mesmo, moleque. Garoto esperto esse moleque, rapazinho lindo. Não, senhor, ainda tá lá. Oh, meu menininho benfeitor, então vá lá e compre ele para mim. O quê? O senhor tá falando sério? É claro, meu menininho sapeca. Vem aqui com o entregador e direi onde quero que entregue. Lhe darei um shilling e se for rápido, lhe darei meia coroa. Era mais ou menos assim. Se você for, eu te dou R$1, mas se você for mais rápido, eu te dou R$50. Foi nessa hora que foi a primeira pessoa da história da humanidade e atravessou a barreira do som. O moleque correu mais que bala. Foi aí de que teve a origem do Flash. Inspiração do Flash. Scrooge ficou feliz da vida. Ele iria entregar o peru na casa de Bob anonimamente, mas ainda tinha mais coisas a fazer. Ele saiu pelas ruas mal sendo reconhecido. Ele cumprimentava a todos e a todas com extrema alegria e acabou por encontrar os homens que visitaram seu escritório ontem. Scrooge se desculpou por tratá-los tão mal e disse que gostaria de fazer uma generosa doação e combinou de encontrá-los em seu escritório mais tarde. Os homens concordaram, ainda surpresos pela mudança repentina do velho. E Scrooge continuou seu caminho saltitando e foi até a casa de seu sobrinho Fred, onde juntos passaram a ceia de Natal. E assim ele cativou toda a família e se divertiu como nunca. Tudo estava ótimo, mas ainda restava algo. No outro dia, Scrooge chegou cedo no trabalho, enquanto Bob se atrasou um pouco. E ao ver o chefe o esperando, tratou de se desculpar com medo que ele fosse demitido. Mestre Scrooge! Basta! Não permitirei que coisas desse tipo aconteçam novamente. Oh, por favor, senhor! Por isso, eu aumentarei o seu salário. Quê? Bob ficou sem acreditar e perguntou mais de uma vez se o velho falava sério. E Scrooge logo lhe mostrou seu novo eu, lhe desejando um Feliz Natal. Vou dar um aumento sim, além de te ajudar com a sua família. Mas falaremos disso depois. Agora, acenda as lareiras e compre outro balde repleto de carvão. Bob olhou para ele e falou: vou começar a me atrasar mais vezes. Nossa, vou começar a me atrasar. Foi o Scrooge que criou o 13º. Além disso, Scrooge fez muito a mais. E ninguém nunca viu ou ouviu falar de alguém mais generoso e bondoso que o velho. Ele ajudou a família pobre de Bob, e graças à mudança de situação, o pequeno Tim não morreu. E para Tim, Scrooge foi como seu segundo pai. Há outras diversas versões dizendo que Scrooge não só aumentou o salário de Bob, mas fez dele seu sócio e foi visitar sua pobre família com muita comida e brinquedos ao invés de mandar um peru anonimamente. Mas mesmo assim, o velho mudou e é isso que importa. E não, ele não ficou com a Belle, afinal ela se casou e estava muito bem casada, né? Como já foi dito. Ele morreu solteiro, infelizmente. Mas morreu com bastante família e pessoas... Amigos. Isso mesmo. Família. Eu caguei na hora. Ela... Ele já meio que teve um filho, né? Porque ele quase que adotou o Tim. E esse, gente, foi além de ser um dos contos mega longos, porque não conseguimos reduzir muito, né? Reduzir muito? Que a gente queria contar as coisas direito. A gente reduziu, mas ainda ficou longo. Não ficou muita coisa. Esse foi um dos contos que mais se manteve próximo ao original. Não teve grandes variações, sabe? Não teve. Tipo, tem algumas versões muito raras que ele chega a ficar com a Belle, mas nem
não levamos em conta. É. Mas no filme da Barbie teve muitas e muitas mudanças. Afinal, a história é meio intensa e não foi escrita para criancinhas catarrentas. Vários personagens sofreram alterações, como o próprio protagonista. Afinal, Ebenezer era um velho e Eden era uma moça. Mesmo assim, eles fizeram questões de manter as iniciais do protagonista na personagem. Ebenezer Scrooge e Eden Starling. O primeiro nome começa com E e o último com S. Sabe o que é mais legal? É que quando a Eden vai dar os saquinhos lá pra eles lá no 13º lá pros personagens, lá pros empregados, na bolsinha tá o ES, que é as inicial dela. O mais interessante também é que manter as iniciais não foi só no caso da Eden, mas no caso de sua tia e de Tammy também. A tia Marie é obviamente o Jacob Marley. E ela tem o M de Marie, que é M de Marley. Tammy representa o pequeno Tim. T de Tim, T de Tammy, né? E às vezes eles também chamam ele de Timmy. Então só mudou uma letra entre os dois ali. O A isso e o mesmo. Fred, que é o namorado da Catherine Brito, continuou sendo o mesmo do livro, mas na versão original ele é o sobrinho do Ebenezer. E não o namoradinho, né? Não trabalha pra ele. Conseguiu o mesmo nome, né? Fred e Fred. Outra curiosidade interessante é que o gato da Eden, o Shuslevich, não é um personagem original da história, mas o seu nome foi dado em homenagem a Martin Shuslevich, do romance A Vida e as Aventuras de Martin Shuslevich, outro livro escrito por Charles Dickens. No Natal passado era um menininho e modificaram para que fosse uma menina, um pouco mais velha, mas ela ainda é pequena. O Natal presente também virou uma mulher, e assim como no livro, é o espírito que mais dá chapuletadas na Eden. O Natal futuro foi o que mais teve modificação, afinal no livro ele representa a morte, e isso ficaria pesado para um filme infantil. Então eles mantiveram o capuz, que ela logo tira, que é meio diferente do livro, e manteve um pouco do jeito silencioso do espírito. Ela fala, mas é a que menos fala, e é mais calma e misteriosa. E ela também não sai arrastando a Eden, né? Ela vai andando. Ebenezer e Eden ainda são bem parecidos, mas na versão da Barbie, eles deixaram o egoísmo, a vaidade e o egocentrismo como as principais marcas da protagonista, enquanto no livro é a ganância e o apego ao dinheiro, e a repulsa de pobres, né? E essas são as principais marcas de Ebenezer, mesmo que Eden seja um pouco assim, né? Eu tive que falar com o ajudante. A tia Marie mesmo diz que com o que Eden ganha, ela poderia ter coisas muito melhores, mas ela era mão de vaca até pra comprar um pijama. Tipo, na casa da Eden, pelo menos ela comprava algumas coisinhas. Tipo, ela tinha um perfume, tinha umas coisas porque, como é mulher, mais vaidosa, uma coisa ela também mais tinha um feitinha. Escorredor de macarrão de ouro. Pois é. E ali, porcelana pura. Pois é. Ferro de passar que não era pra qualquer um, mas... também tinha detalhes em ouro, né? Já do que ela mesmo não ia passar roupa, mas tudo bem. Agora, o Ebenezer, tudo que ele podia economizar, ele economizava. O engraçado é que, tipo, ele não tinha o dinheiro pra se mostrar rico, ou ele guardava dinheiro por guardar, porque ele não tinha nada. Ele guardou a vida inteira dinheiro pra usar com alguma coisa, mas nunca chegou alguma coisa pra ele usar. Então, pois é, né? E falando nisso, às vezes eles falam que o dinheiro ficou pra firma, provavelmente, mas ninguém tem certeza, porque quem tá comentando é o pessoal da cidade. Então não sabeis o que aconteceu com o dinheirei de Ebenezer. Ebenezer. E ao invés das correntes arrastarem baús, eles arrastam espelhos. E no final do filme, Marie se livra de suas correntes. Mas Jacob continuou com as suas. Isso foi até uma boa jogada do filme, pois Jacob diz que conseguiria se livrar de suas correntes se pudesse redimir os seus erros. Só que no livro ele fica com as correntes pra sempre. Agora ele no nem caso aparece mais durante... ele fica pra sempre, né? Porque ele já tinha morrido, agora no caso da tia Marie eles ainda fizeram... ela sendo liberta. Porque como as maldades que a Marie fazia era com a Eden, e essas ações dela acabaram transformando a Eden naquela pessoa horrível, e após a Eden mudar e consertar os seus erros, também consertou os erros de Marie. E por isso ela foi liberta. Mas e aí, vocês preferem o conto original ou a versão da Barbie? E sabe outra curiosidade legal? O personagem Ebenezer Scrooge foi inspiração para a criação de dois personagens muito famosos dos desenhos. Bom, tem bem mais, né? Mas a gente só tô lembrando de dois. Scrooge serviu como inspiração para Carl Barks, que criou o Tio Patinhas, que tem o nome original em inglês de Scrooge McDuck. E há até uma animação do Mickey sobre um conto de Natal. E quem é o protagonista é o Tio Patinhas. Óbvio, né? Já que eu falou, ele foi baseado no Ebenezer Scrooge. E na animação, ele é o Ebenezer Scrooge. Além do Tio Patinhas, Scrooge também originou outro personagem em Pica-Pau. Meu rico teu Scrooge! Sim, gente, o tio do Pica-Pau é inspirado nesse conto. E o engraçado é que ele também, né? Um mergulhinho, 2 mergulhinhos. Pra você ver que ele era tão mão de vaca pra ele negar açúcar, né? Mas tudo bem. Um mergulhinho só chega, seu paspalhão. Pensa que dinheiro tá em árvores? Não esbanje meu açúcar, está ouvindo? E mais um bônus de Natal. Um bônus triste, né?
Como falamos, a Tammy foi inspirada no pequeno Tim, e isso fica bastante eminente por causa da muleta. Mas além dela ser baseada em Tim, outro conto pode ter ajudado a construir a personagem. Conto este que foi lançado em 1845, 2 anos depois do lançamento de Um Conto de Natal. O livro se chama A Menina dos Fósforos ou A Pequena Vendedora de Fósforos, Ou até mesmo A Vendedora de Fósforos. Tem vários nomes, mas é por aí, é tudo fósforo no final. Esse conto foi escrito por Hans Christian Andersen. E se você achou a história de Um Conto de Natal triste, esse é 1000 vezes mais. Porque é com uma criança. É, né? Essa história ficou muito conhecida depois de um comercial uns anos atrás, mas nem tem mais esse comercial. Provavelmente ele foi banido porque era muito pesado e não tinha quem não chorasse, né? Ainda mais que passava justamente na época de Natal, então eu imagino as crianças se traumatizando, né? Porque todo mundo esperando o Papai Noel e de repente... Eu mesmo fui uma, né? Não existia o comercial do Dolinho, era o comercial da menina vendedora de fósforo. Pois é. Mas essa história vai ficando pra outro vídeo, porque nós já choramos demais em um dia só, né? Já traumatizamos pessoas demais. Porque... Pois é. Se você já ficava traumatizado com Gisele, né... Mago dos Cisnes, Quebra-Nozes. Pois é. Esse daí foi pra traumatizar. Sentimos muito. Sentimos muito. Afinal, é véspera de Natal, o dia da gente ficar bem feliz, não é? Contamos aqui a história de um trauma de Natal, ou quer dizer, um conto de Natal. E vamos ficando por aqui. E boas festas para vocês, pessoal. Feliz Natal, pessoal. Jingle Bell, me traumatizei. Boas festas pra vocês e pra mim também. E se você gostou desse vídeo, dê um like. Se você não gostou desse vídeo, seja do contra e também dê um like. Se você acha que o mundo precisa saber disso, então compartilhe. E se você quer ver o próximo vídeo, é só você se inscrever aqui no canal. Tchau!